Gente, primeiro, bom dia. Obrigada aí ao Rafael por me convidar a GUP para fazer parte desse evento. E eu vou aproveitar esses minutos que a gente tem aqui para trocar para falar sobre inteligência artificial / machine learning aplicada à área de RH. Como é que isso pode gerar eficiência, como isso pode gerar redução de custo e como que a gente melhora a experiência de todos os envolvidos nesse processo, tá? E eu escolhi fazer uma troca aqui com vocês, dividida em dois pilares. A gente vai viver a experiência dessa tecnologia aplicada. E segundo, eu trouxe um case da Ambev para a gente poder ver os resultados práticos da aplicação dessa tecnologia numa operação, em menos de um ano. Então, quero dividir essas duas coisas com vocês. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é a GUP, mas antes eu queria fazer uma provocação. Pode passar. Quem aqui já precisou recrutar pessoas para trabalhar no time? Acho que todo mundo, né? Alguma vez na vida. Quem achou esse processo super simples? Fácil? Experiência fantástica? Quem aqui já reclamou com o RH que está demorando demais para repor essa vaga no meu time? Uma pessoa fora da minha operação custa XY reais. Todos nós, né? Essa é uma realidade... Passa mais um, por favor. Essa é uma realidade que ela não é vivida, mais um, só por vocês, né? Só por nós. Mas hoje, 60 dias, em média, as empresas estão levando para fechar uma vaga. Quanto custa isso na nossa operação? Em média, 68% das empresas no Brasil têm dificuldade de recrutar. E a cada 3 anos, na média, aqui no Brasil, a gente também troca o nosso quadro de pessoal, dependendo da nossa operação. E esse é um mercado gigantesco, mas que recebe pouco investimento. Talvez porque o RH não seja tão estratégico, não seja tão tático, seja operacional. Então, foi dentro desse mercado que a GUP resolveu atuar. E aí, a GUP é uma startup que usa inteligência artificial dentro da área de recrutamento. Basicamente, a gente tem um algoritmo que cruza e correlaciona mais de 140 características entre vaga, empresa e funcionário, e a gente consegue criar um ranking para a empresa de quais são os funcionários com maior afinidade para ela poder contratar, tá? Passa mais um, por favor. Eu queria mostrar agora, eu queria viver, na verdade, uma experiência. Antes de falar de qualquer coisa, eu quero que a gente viva a experiência, porque aí a gente vai perceber na pele a diferença entre o que existe e o que a gente está aplicando de inovação / tecnologia. Eu mandei um link para você, vê se você consegue abrir, por favor. Esse é um mock-up que a gente fez para a Ambev para apresentar, para defender o nosso case lá dentro. A gente ganhou uma concorrência com mais de 5 players, não só nacionais, mas internacionais. E em 9 meses a gente conseguiu montar o case que eu vou apresentar no final. Onde mais de 17 KPIs, 17 indicadores a gente conseguiu evoluir, tá? Então, abriu aí o link? Não, peraí, o link só... Ah, tá. Esse link aí mesmo. Eu, inclusive, ia apresentar do meu celular fazer do meu celular essa apresentação, mas a gente, em função da transmissão online, a gente precisou passar para o computador. Mas eu consigo fazer toda a minha apresentação hoje também no celular, inclusive mostrar esse mockup para vocês. Seguinte agora, então, todo mundo, vamos imaginar que a gente é um candidato e a gente está procurando uma vaga de emprego, tá? Hoje, qual que é a experiência que o candidato vive, gente? A realidade é, quando eu estou procurando emprego, eu me cadastro para, sei lá, 10, 15 vagas. E, geralmente, eu tenho que fazer um cadastro gigante, eu faço um monte de teste, eu faço um monte de entrevista, mando um monte de documento, e aí, até eu ter a chance de ser contratado. Durante esse processo todo, eu hoje não sei o que está acontecendo, eu não sei quantas etapas tem, eu não tenho visibilidade de como a empresa está me considerando dentro do processo, tá? Vamos entender agora como que a gente faz utilizando inteligência artificial. Então, somos um candidato, beleza?
estamos procurando uma vaga, entramos aqui na página da Ambev, estamos vendo o ambiente de trabalho, todas as vagas abertas. A gente dá uma olhada também no que os candidatos dizem sobre aquela empresa. A gente também vê depoimento de pessoas que trabalham lá dentro. A gente, inclusive, pode ter oportunidade de ver vídeos, né? Entendendo um pouquinho como é que é a operação daquela empresa. Se isso fizer sentido para mim, eu vou clicar e escolher uma vaga. Sobe para... Beleza, escolhi uma vaga, eu vou fazer o cadastro. Hoje, gente, o cadastro ele é gigantesco. Como que funciona na GUP, né? Então, você clica ali no LinkedIn. Pode clicar. Beleza, estou dentro de uma vaga, tá? Primeiro impacto positivo que a gente tem. Vocês estão vendo aqui em cima? Todas as etapas do processo seletivo, eu, candidato, eu sei exatamente o que vai acontecer etapa a etapa. E eu consigo ser protagonista desse processo, porque se a empresa colocar 20 etapas, eu vou sair desse processo agora. Mas, se ela colocar etapas que eu acho condizentes com que talvez eu tenha que ser avaliada, eu vou seguir nesse processo. Pode clicar mais uma vez. A empresa colocou lá, tem que fazer um cadastro, que como eu fiz o login pelo LinkedIn, já puxou vários dados, já está quase tudo completo. Agora, a empresa pediu para eu fazer um teste de perfil. Do meu celular mesmo, eu vou responder algumas questões, algumas perguntas, pode ir clicando, e eu vou ter o resultado. Pode clicar mais uma vez. Segundo impacto positivo. O candidato hoje, quando ele finaliza algum teste, algum processo, ele não tem nenhuma resposta. Aqui, a gente está devolvendo para ele um laudo sobre o perfil comportamental dele. Por quê? A gente quer que ele se melhore nesse processo. Embora ele possa ser reprovado, qual que é a colaboração da minha organização para o autoconhecimento desse funcionário, desse candidato? Então, primeiro impacto positivo foi eu sei o que vai acontecer. Segundo, eu recebo feedback de tudo que está acontecendo, pode mais um, e aí isso me engaja para ir continuar fazendo as próximas etapas. No caso, a empresa escolheu aplicar um teste de matemática, mais um. A empresa escolheu aplicar uma videoentrevista, e aí esse é o momento de maior fricção no processo, porque ninguém quer fazer um vídeo, mas nesse caso, como o candidato ele está engajado, ele sabe qual que é a jornada que ele vai percorrer, ele se sente um pouco mais motivado. E aí ele só aperta um botão, grava o vídeo dele e envia para a empresa, tá? E se ele tiver alguma dúvida durante o processo, tem um chatzinho aqui, um chatbot que ajuda ele também a tirar as dúvidas muito rápido. Então, ele não fica naquele limbo do obrigado, entraremos em contato. Ele está sabendo tudo que está acontecendo com ele, tá? Legal, gente, a experiência do candidato. Vamos entender agora qual que é o impacto dentro da empresa. Ele também sabe se é reprovado? Sabe. Inclusive, ele sabe se a vaga foi fechada, se a vaga não foi fechada. Ele tem ali on time tudo o que está acontecendo, tá? Dentro desse sistema, ali em cima, tem um lugar onde toda a comunicação que a empresa faz com ele fica agrupada. Então, independente se o e-mail foi para o spam ou não, ele consegue entrar e visualizar tudo o que está acontecendo. Então, ele não fica perdido. Ele, de fato, é protagonista do processo que ele está fazendo, tá? Agora, vamos... Pode falar? As duas coisas. Dentro da plataforma, é um software, né? A gente tem hoje 3 testes dentro, que é de comportamento, lógica e inglês, mas você pode colocar qualquer teste que você queira. Você monta a jornada que você quer. Com teste, com vídeo, eu quero 10 entrevistas, eu quero uma entrevista, eu não quero nenhum teste. Você vai montando a jornada. Isso que é o legal, porque cada vaga exige uma jornada, tá? Vamos agora se transportar para o ambiente dentro da empresa. E aí, dentro da empresa, a gente vai ver 2 experiências. A do gestor e a do RH. Como aqui a gente provavelmente é mais gestor, vamos falar da experiência do gestor, tá? Qual que é hoje o problema do gestor? O gestor ele tem um monte de coisa para fazer, ele tem um monte de vaga aberta e dentro dessas vagas tem um monte de candidato. Então, como que ele faz ali para numa vaga que tenha, sei lá, 1000 pessoas, como é que ele faz para achar as 10 pessoas que ele precisa entrevistar? Hoje ele faz um monte de filtro, de pré-requisito,
localização, nota de teste, etc. E chama 10 para entrevista. E a taxa de conversão disso é muito baixa. Vamos entender como é que funciona utilizando inteligência artificial. Pode clicar mais um? Então, a gente agora é um gestor, tá? E aí, esse gestor, ele tem várias vagas publicadas. Esse gestor, ele consegue ver do celular dele tudo que está acontecendo na vaga, quantos candidatos tem por etapa, qual que é o SLA da vaga aberta, a faixa etária, de onde esses candidatos vieram, qual que é o perfil desses candidatos, enfim, consegue ver uma série de coisas. Sobe, por favor. Esse gestor, ele tem um baita problema na mão, porque se ele usasse Excel, e-mail ou qualquer software normal, ele teria que agora selecionar entre 1.000, 2.000 pessoas. Só que esse gestor utiliza GUP, que é o sistema de recrutamento inteligente. Então, o que esse gestor faz? Ele sabe que quando ele clica na vaga dele, a gente já cria um ranking que cruza 145 aspectos e fala para ele assim, olha, esses são os candidatos com maior afinidade para o que você precisa. Então, esse gestor aqui faz exatamente isso. Ele clica, desce, sobe um pouquinho, desce, e aqui os candidatos eles estão ranqueados de acordo com o grau de afinidade para aquela vaga, para aquela empresa. E aí, esse gestor, ele já usa GUP há muito tempo, ele está super confortável, ele sabe que o algoritmo é muito preditivo, então ele vai direto no primeiro candidato aqui. Ele clica nesse primeiro candidato, ele consegue ter tudo que ele precisa na palma da mão dele em um clique. Então, pode descer todo o currículo, ele quer ver o currículo completo desse candidato, clica mais um. Então, ele vê todo o currículo completo, pode ir, pode passar. Se ele pediu se ele tem alguma dúvida sobre alguma questão específica, ele consegue ver ali também. Opa, não, volta. Eita, não. Volta, tem que voltar lá na página, ali, ó. Aí, cadastro, clica mais um. Esse gestor, ele também colocou alguns testes. Como que é a experiência do RH? O RH tem que gerenciar milhares de softwares de teste. Aqui está tudo dentro de um único sistema. Então, ele consegue ver o matching de perfil, a nota de matemática comparada com a população. Ele pediu uma videoentrevista, ele consegue ver também essa videoentrevista do candidato. E aí, ele toma a decisão, então, por entrevistar. Clica mais um. Aí, ele escolhe lá os slots na agenda dele, manda para o candidato. Pode ser uma entrevista online, pode ser uma entrevista presencial, enfim, a escolha da empresa. Clica mais um. Ele faz essa entrevista, depois ele avalia os critérios da entrevista, um roteiro de entrevista. Pode falar? Esses testes são por assuntos, mas eles são customizáveis ou, por exemplo, teste de matemática? Matemática 1, matemática 2, matemática 3, a matemática aplicada, ou cada empresa faz uma customização de cada um dos testes, de cada um dos assuntos? Cada empresa pode customizar o teste que quiser. Então, eu posso escolher matemática básica, aplicada ou cálculo. Mas daí o seu algoritmo ele também se adequa a cada um desses testes. Sim, ele usa a nota do teste para entender a correlação que essa nota tem com a aprovação do candidato. Tá? Depois que esse candidato clica mais um, ele é escolhido, desce um pouquinho, ele é aprovado, e aí o RH enfrenta uma outra dificuldade, que é como é que eu dou feedback para os reprovados? Porque eu aprovei 4, mas tem 10.000 candidatos na minha vaga. Então, através do sistema também, clica mais um, ele consegue enviar feedback negativo para todo mundo. Clica ali. O template já está pronto, né, padronizado, personalizado. Ele manda para o candidato e encerra a vaga. Então, uma experiência super fluida para o gestor, que é líder da área, fazer esse recrutamento. Então, vivemos aqui 2 experiências, uma do candidato e uma do gestor. E agora eu quero explicar para vocês de onde isso surgiu, como que a gente construiu isso e o case que, de fato, mostra quanto que a gente consegue gerar de eficiência, redução de custo e melhorar a experiência das pessoas envolvidas. Você pode voltar para a apresentação rapidinho? Alguma dúvida até aqui, gente? Sim, essa modelagem que aí de vocês, ela é padrão? Vocês criam ou ela pode ser customizável? Aqui a pergunta. Se a modelagem de AI, de inteligência artificial, ela é padrão de vocês ou o cliente pode customizar também o modelo? Porque quando tu fala de afinidade, eu entendo que várias empresas têm um mindset diferente, né, sobre
tipo de perfil, e aí eu queria entender se vocês têm essa customização ou se é realmente padrão da startup. A gente utiliza o mesmo modelo para aprender com a sua organização. Então, o modelo é o mesmo, o aprendizado é diferente, porque você vai recrutar de uma forma, a Ambev recruta de outra, a Gerdau recruta de outra, então a gente aprende por empresa, mas a modelagem é a mesma, tá? Legal. Gente, rapidamente agora, passa... De onde surgiu isso, né? Isso não surgiu do nada. Pode ir passando, que eu vou passar bem rápido essa parte. Eu e a minha sócia, a gente trabalhava na Ambev, eu trabalhei 8 anos lá, eu era gerente nacional de recrutamento, eu tocava toda a parte de recrutamento do Brasil, e a minha sócia era especialista Latam de gente. Então, a gente viveu na pele o que a gente hoje tenta resolver. E quando a gente fala, né, de RH, que hoje ele é muito mais operacional do que tático e estratégico, a nossa grande missão é como é que eu ajudo o RH, o gestor, a serem mais táticos e estratégicos. Passa mais um, por favor. Há 4 anos atrás, a gente pediu demissão da Ambev, a gente foi morar junto no apartamento, a gente comprou mesa do OLX, a gente vendeu os carros para construir a GUP. A GUP é um software... Clica mais um, por favor. Não está dando... A GUP é um software de recrutamento inteligente, como eu falei, e a gente foca basicamente em 3 coisas. Reduzir tempo do recrutamento, reduzir o custo do recrutamento e melhorar a experiência. Como que a gente faz isso? Clica mais um. Como que a gente construiu a nossa jornada, tá? Só para vocês entenderem o quão intenso foi isso. A gente começou com o modelo B2C, então a gente atendia só o candidato, a gente tinha uma plataforma de teste, única e exclusivamente, e à medida que a gente foi tendo base e aplicando isso em algumas organizações, a gente entendeu que a gente tinha que virar o modelo de B2C para B2B. E de lá para cá, a gente já fez bastante coisa. Então, em 2016, a gente pegou nosso primeiro investimento da Wayra, a gente conseguiu nossos primeiros 10 clientes, e lembrando, a nossa plataforma ela foi financiada por um cliente, a gente só desenvolveu depois que alguém pagou, né, esse negócio. Em 2017, a gente pegou nossa segunda rodada de investimento, a gente pegou 2 milhões, a gente participou de alguns eventos super legais, a gente foi uma das 8 startups do mundo selecionadas por um programa de inteligência artificial no Google, lá fora, né, no Centro de Inteligência do Canadá. A gente participou também da residência do Google Campus, que é um programa do Google para startups que estão criando modelos disruptivos dentro da área de inteligência artificial. Em 2018, a gente renovou essa residência, a gente participou do programa InovaBrá, a gente participou do Scale Up da Endeavor, a gente foi reconhecida no GPTW como uma das 14 microempresas, né, melhores para se trabalhar. A gente ultrapassou a barreira dos 200 clientes e nesse ano a gente fez a nossa terceira captação de 12 milhões para continuar gerando impacto que a gente acredita que vai ajudar o RH, os gestores e os candidatos a estarem mais realizados. E a gente quer democratizar esse processo de recrutamento e seleção, mas não copiando o que já existe, mas desafiando o status quo do que já existe. Clica mais um. Pode ir. Nosso foco, só repetindo, é usar inteligência artificial / machine learning para aprender com quem você está contratando e assim a gente te ajuda. Imagina, abre uma vaga, tem 1000 pessoas. Quem são as 10 que você não pode deixar de entrevistar? A gente, com o nosso algoritmo, com a nossa plataforma, a gente ajuda você a achar essas 10 pessoas. Isso já está acontecendo, gente, em algumas empresas? Sim, já está acontecendo em bastante empresas e algumas empresas bem relevantes. Então, Ambev, Kraft Heinz, Randon, Renner, Embraer, Somos, Accenture, enfim, Bracon, Vivo, TOTUS, B2W. A gente atende bastante cliente grande e quanto maior o volume de contratação que você faz, mais efetivo se torna o nosso software, porque a gente aprende com quem você está contratando, tá? E a gente já atende também em 8 países. A ferramenta está em inglês, português e espanhol. Pode passar?
A gente tem vários cases. Nós somos a startup que tem mais case, ou posso até dizer, uma das únicas que tem case de inteligência artificial. No Brasil, a única que tem case de inteligência artificial aplicado à área de RH. Eu não vou passar isso para vocês, isso está no site, né? Mas sempre o foco é em redução de tempo, redução de custo, redução de carga operacional, aumento do engajamento dos candidatos. Eu queria discutir com vocês, ou dividir, o case da Ambev, né? Passa mais um, que eu acho que ele é bem expressivo. E aí, até só para contextualizar, poxa, a Bruna e a Mari vieram da Ambev, então foi super fácil entrar lá, né? Não foi, gente. A gente competiu, como eu falei, com mais de 5 players. A Ambev fez um processo super detalhado, avaliou mais de 17 KPIs e escolheu a GUP como software de recrutamento, tá? Eles já usavam um software lá, que inclusive eu implementei, e em 9 meses o nosso software foi mais eficiente do que esse que estava implementado há 5 anos. E aí a Ambev tomou a decisão no Brasil de tirar esse software e colocar a GUP. E agora a gente expandiu para a América Latina, quem sabe daqui a um pouquinho a gente vai para o global também, tá? Mas vamos lá. Grandes resultados aqui. A cada 4 pessoas que são chamadas para entrevista presencial, a Ambev contrata uma. Esse número aqui era acima de 10. Então, para cada 10, ela contratava uma e em 9 meses a gente conseguiu reduzir para 4, tá? 100% dos currículos, inclusive de cargos operacionais, são triados automaticamente pela plataforma. O tempo de abertura é 5 vezes mais rápido do que anteriormente. E a Ambev conseguiu aumentar mais 60% o número de inscrições em vagas pontuais que existia. E a satisfação do público interno chegou ali na casa de 86%. Desculpa, dos candidatos, 86%. Mas a gente avaliou também o público interno. Quando eu quebro um pouco mais, clica mais um, por favor. Eu trouxe aqui para vocês alguns dados, inclusive em primeira mão, que fazem uma comparação do software anterior com o resultado que a GUP gerou em 9 meses. Então, por exemplo, tempo de fechamento de vagas. A Ambev demorava 34 dias para colocar uma pessoa na operação. Com a GUP, demora 13 dias. Quanto que custa isso para uma operação? Quanto que custa isso, para o gestor também, né? Para a satisfação dele, porque senão ele vai ter que trabalhar em dobro. Inscrições, mais ou menos, eram 245 inscrições, né, por vagas individual, e a gente conseguiu dobrar esse número. O gestor, que é a pessoa que super é impactada quando eu tenho volume de vagas, ele demorava 15 minutos para abrir uma vaga, num software super complexo. Agora, ele demora 3 minutos. Um clique, ele consegue abrir a vaga. E construir a jornada que ele quer para a vaga que ele quer, tá? O recrutador demorava 1 minuto e 30, ele agora em 1 minuto e 15. Tempo de triagem. Para triar, demorava aqui, eram 7 candidatos por vaga, né, 7 minutos por vaga, e agora é 1 minuto por vaga. Então, parece pouco, gente, mas quando a gente coloca volume, esse negócio tem um impacto gigantesco. A gente tem uma planilha que faz o cálculo de tudo isso. E é na casa dos milhões, tá? Quando a gente faz essas pequenas reduções em horário. Taxa de aprovação na triagem. 22% das pessoas que estavam triadas eram aprovadas. Com o nosso software, passou para 38%. Engajamento dos candidatos nas etapas online. Lembra da experiência do candidato? Só 28% das pessoas, só 59% das pessoas que começavam, finalizavam o processo. Porque era moroso, era chato, enfim. Agora, 73% que começa, termina, tá? Assertividade, que é quando eu entrevisto essa pessoa, eu contrato. Era 6% e passou para 23%. E ainda está baixo. Na Kraft Heinz, por exemplo, o nível de assertividade é 80%. Ele já usou um software há 3 anos. A Ambev usa 9 meses. Então, quanto mais tempo você usa o software, quanto mais tempo a gente aprende, mais eficiência a gente consegue gerar. Aí eu vou usar até o bate-papo que a gente teve anteriormente, que não é só a tecnologia, obviamente. Existe uma mudança de mindset, existe processo, as pessoas estão envolvidas também. Tudo isso é que juntos gera o resultado. Por quê? A GUP não vai ser a bala de prata. Vou contratar a GUP e resolver minha operação. Não. É todo um processo, né, um frame que existe para isso ser gerado. Mais um pouquinho, que eu abri mais um pouquinho aí dos resultados.
Satisfação, né? Porque eu posso gerar super eficiência, mas com uma baita fricção na minha operação. Então, como que foi a satisfação da área de gente, dos gestores e dos candidatos internos? Satisfação da área de gente, que é o RH aqui, né? Antigamente, eles estavam 9% satisfeitos com o software. 9% de satisfação. Eu gostava, só 9% das pessoas gostavam. Com a GUP, 67%. Ainda está baixo também, porque somos uma startup, não temos tudo, estamos construindo algumas coisas. A gente vai aumentar aquele nível lá na próxima pesquisa que a gente fizer. Os gestores, 39% estava satisfeito. Aí foi bola no gol. 100% dos gestores agora que usam estão satisfeitos com o novo processo, tá? Satisfação dos candidatos externos, né? 61% era o nível de satisfação com o antigo software e com a GUP 83%. E os candidatos internos, que são da nossa própria organização, tinham um nível de satisfação de 40% e agora com a GUP 86%. De tudo que eu contei para vocês, nada me arrepia mais, nada me orgulha mais de tudo que a gente está construindo do que esses cases de sucesso. Porque a gente saiu de uma grande corporação, onde a gente estava super bem, né? Eu estava sendo treinada para ser diretora, vice-presidente, etc. Nunca pensei em empreender, mas quando eu tomei a decisão, eu tinha certeza que o meu propósito de vida ia estar muito conectado com esses resultados, que é melhorar a vida das pessoas que fazem recrutamento. Então, quando a gente olha um case desse, isso dá segurança, dá certeza de que tem muita coisa para a gente fazer, mas a gente está num caminho certo. A gente está gerando os resultados que a gente se propôs. Clica mais um, que é um convite aqui. Dado que a gente está falando sobre inovação nesse nosso encontro, em maio, dia 8 e 9, a gente vai fazer o maior encontro de inovação para a área de gestão de pessoas. É só o RH que tem que participar, que pode participar? Não. A liderança pode participar. Então, vão ter trilhas de conhecimento dentro da área de desenvolvimento, recrutamento, remuneração, squads, inovação. Vai ter bastante conteúdo nesses 2 dias para gestão de pessoas. E eu liberei um acesso aqui para vocês, exclusividade Abrasca, que até terça-feira vocês vão ter um cupom para dividir com a operação de vocês, se fizer sentido, com R$100 de desconto do ingresso, duplo, né? Então, você pode comprar um dia, que vai ter desconto, você pode comprar o passe para 2 dias. Então, tá feito o convite para vocês estarem com a gente no evento, dia 8 e 9... Só para ter certeza, é case sensitive, né? Ou seja, o E maiúsculo, a Brasca tudo maiúsculo, para você digitar lá. Pode ser tudo minúsculo, não tem problema. Pode ser tudo minúsculo também, tá? Perfeito, exclusividade Abrasca. E se vocês tiverem qualquer problema, eu vou deixar meu e-mail também, o Rafael tem o meu contato. Mas foi um prazer estar com vocês. Espero que a experiência tenha sido legal, o case tenha solidificado o que a gente está, de fato, construindo. Estamos no início, mas com muita vontade de ajudar mais empresas, tá? E fica o convite aí para o nosso evento, chama HR for Results, então a gente vai falar sobre inovação para gestão de pessoas. E meu e-mail, mais um, por favor. Caso alguém tenha algum ponto, dúvida ou queira falar comigo, eu sou uma das fundadoras, bruna@gup.com.br. Foi um prazer estar com vocês, gente. Obrigada.